Bem, vamos resolver a questão 1, letra C da página 69. Então, eu tenho aqui 2a mais 1 ao cubo. Então, eu tenho aqui o cubo da soma de dois termos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou utilizar a propriedade das potências de mesma base. Então, eu vou repetir aqui 2a mais 1 e vou pegar aqui 2a mais 1 e elevar ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que isso. Então, você tem aqui, ó, mesma base, 2a mais 1, e somos expoente, 2 mais 1, 3. Então, aplicando a propriedade da multiplicação de mesma base, nós temos isso aqui é igual a isso. Continuando, eu vou repetir aqui a minha primeira expressão e vou resolver essa segunda expressão pela regra do quadrado da soma de dois termos. Então, aqui eu tenho o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro. Então, aqui é meu primeiro termo e aqui é meu segundo termo. Então, o quadrado do primeiro, 2a elevado ao quadrado, vai me dar o quê? 4a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, você vai fazer 2 vezes 2a, 4a, vezes 1, 4a. Então, 4a, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo termo é 1, então 1 ao quadrado é 1. Resolvi aqui. Agora, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Então, eu vou fazer esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Eu tenho aqui 2a vezes 4a ao quadrado, eu faço 2 vezes 4, 8. A vezes a ao quadrado, a ao cubo. Então, eu multiplico os coeficientes e eu tenho aqui a mesma multiplicação de mesma base. Conserva a base a e somos expoente. 1 mais 2, 3. Agora, esse vezes esse. Então, 2a vezes 4a. Então, eu faço 2 vezes 4, 8. A vezes a ao quadrado. Agora, esse vezes esse. Então, 2a vezes 1 vai dar 2a. Agora, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse. Então, observe que eu estou multiplicando 1 por todos esses, que vai dar justamente isso aqui, né? Então, é só eu repetir aqui. 4a ao quadrado mais 4a mais 1. Agora, eu vou ver os termos iguais. Então, vamos ver onde eu tenho termos iguais aqui. Eu tenho aqui, ó, 8a ao quadrado e 4a ao quadrado. Lembrando que quando eu falo os termos iguais, são os termos que têm a mesma parte literária. Então, eu tenho aqui a ao quadrado e a ao quadrado. Eu tenho aqui também 2a e 4a. Então, eu posso resolver esse com esse e esse com esse. Então, continuando. Então, aqui eu vou repetir 8a ao cubo. Este eu posso resolver com esse, porque, ó, tem a mesma parte literária, a ao quadrado e a ao quadrado. Então, aqui vai ficar 8 mais 4, 12a ao quadrado. 2a mais 4a vai me dar 6a mais 1. Então, eu tenho aqui a resposta dessa minha expressão, que vai ser 8a ao cubo mais 12 ao quadrado mais 6a mais 1. Vamos agora para a questão, né, da letra A, ou seja, questão 1 da letra D. Na letra D, eu tenho o seguinte, 1 menos 2a ao cubo. Então, de novo, eu tenho aqui o cubo da diferença de dois termos. Então, nesse caso, então, o processo é o mesmo. Então, eu vou repetir, né, que vai ficar 1 menos 2a, que multiplica 1 menos 2a ao quadrado. Ou seja, essa expressão é igual a essa. Nós já vimos isso, né? Bem, vou repetir o primeiro, que é 1 menos 2a, e vou resolver o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, então, lembrando que aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro vai ficar 1 ao quadrado, 1. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, fica menos. Vou fazer aqui do lado somente para vocês verem. Vamos lá. Ó, duas vezes o primeiro é 1, pelo segundo, que é 2a. Então, 2 vezes 1, 2, vezes 2a, 4a. Então, aqui vai dar 4a.
mais o quadrado do segundo. Então, quem é o segundo termo? É 2A. Se eu pegar o 2A e levar ao quadrado, vai me dar o quê? 4A ao quadrado. Bem, agora vou utilizar a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Então, 1 que multiplica tudo isso aqui vai dar justamente essa expressão. Então, aqui eu só vou repetir. 1 menos 4A mais 4A ao quadrado. Agora, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos. 2A vezes 1, 2A. Agora, esse com esse. Menos com menos dá mais. 2A vezes 4A, eu faço 2 vezes 4, 8A vezes A ao quadrado. Agora, esse vezes esse. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos. 2A vezes 4 ao quadrado, então, eu faço 2 vezes 4, 8. A vezes A ao quadrado vai me dar o quê? A ao cubo. Bem, agora vamos ver os termos iguais. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, observe que aqui eu tenho menos 4A com menos 2A. Então, eu posso resolver, porque a parte literária é igual. Eu tenho aqui 4A ao quadrado e mais 8A ao quadrado. Posso também resolver esse daqui com esse daqui, porque a parte literária, que é A ao quadrado, então, as partes literárias aqui são iguais. Então, vamos lá, continuando. 1, eu vou repetir. Menos 4A com menos 2A, então, vai me dar quanto? Ó, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então, menos 4 menos 2, menos 6A. Então, lembrando que isso aqui é uma adição e subtração de polinômios. Na adição e subtração dos polinômios, nós somamos ou subtraímos os coeficientes e repetimos a mesma parte literária. Então, continuando. 4A ao quadrado e 8A ao quadrado. Então, eu faço 4 mais 2, 6. Então, somos coeficientes... desculpe. 8 mais 4, 12. 12 e somo e conservo a parte literária, que é A ao quadrado. E repito aqui, menos 8A ao cubo. Então, aqui nós temos a resposta da expressão. Então, essa expressão aqui, então, esse cubo da diferença de dois termos me deu essa resposta aqui.